Já tinha dito há não sei quantos episódios, houve um episódio sobre os perigos dos livros. Ora, hoje a minha mulher, a Zélia, sofreu mesmo com um livro. Sofreu de tal maneira que foi para o hospital. E não estou a brincar. O que aconteceu foi, ela estava a pôr um livro daqueles que eu recebi há poucos dias, um livro particularmente grande, é uma gramática, a gramática pedagógica do português brasileiro, de Marcos Banho, um daqueles livros que é quase impossível encontrar em Portugal, e por isso fiquei tão contente por finalmente conseguir vê-lo e tê-lo nas mãos. E reparem que é mesmo um livro gigantesco. Estamos a falar de quantas páginas? Eu nem sei muito bem, mas estamos a falar de para cima de 1030 páginas. Acima de 1030 páginas. O que aconteceu? Ela estava a pôr o livro numa das prateleiras mais altas aqui do nosso escritório, e o livro descaiu, prendeu-se a uma unha e quase que lhe ia tirando a unha, que ficou presa por um fio, e tivemos de ir ao hospital. E amanhã vamos ter de lá voltar. Estou a gravar isto na quarta-feira à noite, porque amanhã vou ter um dia muito, muito longo e por isso prefiro ter este episódio já feito. Portanto, foi há pouco. Amanhã, quinta-feira, ela vai ter de voltar ao hospital para conseguir corrigir o que aconteceu, e foi um acidente com um livro. Acontece. E também faz parte da vida de quem tem muitos livros em casa, como é o caso da Zélia e o meu caso, como é o nosso caso, em conjunto. E pronto, acontece, não é... Agora, espero que nós possamos vir a rir um pouco sobre o que aconteceu, mas não deixa de ser um incidente que faz parte da vida, mas que custa-lhe e doeu-lhe bastante, aquele problema com esta gramática. Curiosamente, esta gramática é perigosa noutro sentido. No Brasil, é uma gramática polémica. Como nós já falámos várias vezes ao longo dos últimos meses, e principalmente quando eu estive no Brasil há um mês e tal, falámos da questão de haver no Brasil que uma espécie de guerra linguística entre quem defende um padrão da língua mais próximo do nosso, um padrão da língua mais próximo da tradição literária também que foi seguida por alguns escritores do Brasil, não por todos, um padrão, portanto, que aproxima o português do Brasil e o português de Portugal, mas aproxima à custa de uma certa diferença entre aquilo que é o padrão e aquilo que é o uso real no Brasil, uma diferença que acontece em todos os países, mas que no Brasil será particularmente grande. Há uma guerra entre quem quer manter este padrão e quer difundi-lo através do ensino, e quem quer difundir através do ensino um padrão reformado, tendo como base o uso real da língua portuguesa no Brasil, um uso em que as diferenças em relação ao nosso português são já bastante significativas. E esta gramática pedagógica é uma gramática que tenta olhar para o padrão da língua, mas tenta olhar para o padrão da língua no Brasil. Portanto, um padrão da língua que tenha em conta os reais usos do Brasil. Portanto, isto é uma guerra descrita de forma muito rápida. É muito difícil descrever os pormenores desta guerra. Nós estamos um pouco longe daquilo que se está a passar, e provavelmente esta guerra vai intensificar-se nas próximas décadas, tendo em conta que o português do Brasil provavelmente vai continuar a afastar-se do português de Portugal, e por isso a situação, ou não, se houver um esforço muito grande para manter o português do Brasil mais próximo do nosso, mas este esforço tem de ter força por trás, e não sei se essa força existe, se há razão para manter esta proximidade de forma através deste esforço. Enfim, é uma questão difícil, uma questão que não vamos resolver aqui, nem consigo descrever com todos os pormenores nestes poucos minutos da nossa pilha de livros. Para dizer a verdade, eu hoje queria falar do perigo desta gramática, não enquanto gramática, mas enquanto peso, enquanto livro gigantesco que pode aleijar. Bem, acabei de interromper a gravação, voltei, ou seja, quem está a ouvir não viu a interrupção, mas estou neste momento a recomeçar, passado uns bons minutos de intervalo, porque, e eu não estou a brincar, isto aconteceu mesmo, o meu filho Simão apareceu aqui agora, aflito, porque tinha acabado de bater com o pé e estava aflito de uma unha. E eu pensei, bem, isto hoje é o dia das unhas, mas no caso dele não é nada de muito grave, mas ele está um pouco magoado e enfim, não sei o que é de pensar. Acho que vou ter de ter cuidado para não bater também com a unha em algum lado, e também felizmente o Matias já está a dormir e isso não vai acontecer.
há dias assim. Mas voltando aqui, vou terminar o episódio e depois vou continuar a ver o que é que se passa com ele. Ele já está agora a ser tratado, mas tenho de ir lá ter com ele. Mas de qualquer forma, eu queria ainda falar um pouco mais da gramática e dizer que a palavra gramática é também curiosa e um pouco perigosa, porque as pessoas tendem a achar que gramática é, primeiro, o livro. E claro, a gramática pode ser um livro, como a Zélia bem sabe, isto é um livro, mas as pessoas tendem a achar que a gramática é um conjunto de regras avulsas, que são, na realidade, as regras de etiqueta da língua, que são normalmente pormenores, aqui e ali, opções estilísticas que se confundem com a gramática. A gramática, na verdade, são todas as regras que nós temos na nossa língua, na cabeça, enquanto falantes, e conhecemos temos muita regra na cabeça de forma não consciente, e tudo isso é a gramática, a nossa utilização dos tempos verbais. O facto de nós sabermos, por exemplo, que eu tenho tido conversas, quer dizer que tenho tido conversas com alguma frequência nos últimos tempos, é um significado muito preciso deste tempo verbal. Significa que nós sabemos quando usar o futuro, quando usar o passado, o imperfeito. E estou só a dar exemplos díspares, neste caso os verbos, porque foi que eu me lembrei, mas a gramática são todas estas regras que temos dentro da cabeça, muito para lá dessas pequenas regras de etiqueta, que são aquilo que preocupa a maior parte das pessoas que pensam sobre a língua, sem, na verdade, pensarem muito sobre a língua, se quisermos dizer assim. Porque é difícil pensar sobre a língua, porque a língua é algo que nós usamos de forma diária, de forma contínua, e usamos, depois de ter aprendido durante uns anos em que nós estamos a pensar nisso, quando chegamos à escola nós já vimos com a gramática na cabeça, depois começamos a aprender a escrever, aprender a domar a língua dentro das nossas possibilidades, e acabamos por não ter uma consciência daquilo que sabemos e daquilo que é a língua, que na verdade não pode ser constantemente pensada precisamente para poder ser útil. Se eu, cada vez que fosse dizer uma frase, tivesse de pensar em todas as regras que estão por trás, nunca dizia a frase. Tal como também se eu, para conduzir, tivesse de pensar em tudo que está à volta, tudo que está no carro, na maquinaria do carro e nos meus próprios gestos, também não ia conduzir. Portanto, tem de haver aqui um certo cariz inconsciente para que a língua possa servir para nós pensarmos e para nós comunicarmos e para nós transmitirmos o que queremos transmitir, para nós brincarmos no dia a dia. É por isso que é tão difícil pensar, na verdade, sobre a língua. E isso leva a que a língua, por vezes, seja vítima, se quisermos, daquilo que eu posso chamar de terraplanismo linguístico. O que é que eu quero dizer com isto? São ideias completamente ao lado, ideias que não têm nada a ver com o funcionamento da nossa gramática, mas ou com a história da língua. Por exemplo, há terraplanismo quando as pessoas dizem que o português vem do hebraico, ou que o português vem do árabe, enquanto principal fonte da nossa língua, ou que o português vem de outra língua qualquer. Já vi teorias espatafúrdias sobre isto. No que toca à gramática em si, há pessoas que acham que a gramática tem de ser lógica de uma forma muito estrita, de uma lógica universal, que levaria, se fosse assim, a que todas as gramáticas das línguas do mundo se aproximassem umas das outras até haver uma só língua lógica, e iam sendo depuradas até termos a gramática lógica. A gramática permite transmitir o pensamento lógico, tem uma certa lógica, mas não é uma lógica que se possa determinar fora do próprio uso sistemático da língua ao longo dos séculos. Por exemplo, ainda há poucos dias fiz um vídeo sobre como em português a negação pode ser feita com duas palavras, como também acontece em muitas outras línguas. Nós podemos dizer não há nada, e isto é uma oração que está na negativa. Podemos dizer não há nada, temos não sei quantas palavras a dizer não, e a oração continua a ser só negativa, não andamos ali a somar e a subtrair negações. É assim que as coisas funcionam. Entre orações é que nós podemos ter negativas que se anulam. Por exemplo, não há nada que não me aconteça. Acontece-me de tudo. Eu expliquei isso no vídeo. E tive comentários muito curiosos, e depois tive um destes terraplanistas linguísticos que me queria convencer não só que não há nada é um grande erro, e que é lógico que é um erro, e claro que depois lá para o meio misturavam não sei quantos insultos, como também que nós não podemos usar a terceira pessoa para falar com as outras pessoas. Eu digo o senhor está bem, ou
é completamente errado. Segundo esta pessoa, só podemos usar o tu, é a única forma lógica. Tu estás bem, qualquer forma de tratamento com qualquer pessoa é a única forma de, em diálogo, falar com essa pessoa. Era a teoria desta pessoa. Existem várias pessoas com estas ideias, e se calhar todos nós temos ideias malucas noutras áreas. A mim custa-me um pouco ver nesta área que me preocupa em particular, ver pessoas com tanta força a defender teorias completamente absurdas. Também dizia que o imperativo é admitas, não admite ou admita, no imperativo para falar com outra pessoa, para pedir alguma coisa. Também começou a dizer que havia uma conspiração antiga desde os tempos do galego ao português para destruir a linguagem humana, qualquer coisa muito, muito estranha. São estas ideias que, por vezes, às vezes são divertidas, outras vezes são preocupantes, porque vemos como é tão fácil cair neste tipo de poços mentais em que depois já não conseguimos sair. E depois a forma como este comentador, que não vou estar a identificar porque isto não é uma questão pessoal, é uma questão relacionada com estas ideias que por vezes surgem, a forma de escrever era completamente artificial, porque ele ia limpando todas as imperfeições supostas da língua. Usava muito poucos artigos, pelo que eu percebi, usava formas verbais um pouco artificiais, toda aquela sintaxe era artificial, porque estava a tentar enfiar a língua numa lógica que não é a dela. E eu pergunto, se estas pessoas de facto têm tanta vontade de criar uma língua artificial muito afastada de toda a utilização real da língua, porque é que não inventam uma língua nova, lógica, uma língua limpa? Usem o Esperanto, por exemplo, é bastante mais lógico e limpo, ou até algumas línguas crioulas têm uma gramática muito limpa porque passaram por um processo que podemos falar daqui a uns tempos e têm ali uma gramática muito regular. Portanto, se querem uma língua completamente limpa, inventem essa língua, ou procurem outra língua, porque de facto o português tem todas estas características que são elas próprias o português, a gramática do português. E não é só o português, claro. Todas as línguas têm características gramaticais próprias e por isso é que são línguas diferentes. Nós fazemos a negativa de uma maneira, os ingleses fazem de outra e por aí fora. A gramática é feita destas opções inconscientes que os falantes vão tomando e que se tornam hábitos. A gramática é este conjunto de hábitos, alguns deles seculares, outros um pouco mais recentes, outros ainda mais antigos, e é este conjunto de hábitos que é a língua e que nos permite depois comunicar, porque nós conhecemos os hábitos uns dos outros, são hábitos relativamente parecidos dentro da mesma comunidade, mesmo com diferenças, e por isso nós podemos usar a língua para falar uns com os outros. Se nós simplesmente disparamos em direção a uma língua completamente diferente, de repente temos uma língua que é nossa, mas já não é uma língua comunitária desta comunidade de falantes. São os falantes no seu conjunto que criam a tal gramática no seu conjunto e ao longo de muito tempo. Não é vale tudo, antes pelo contrário. Por isso é que estas ideias são absurdas. Não vale tudo. Vale aquilo que os falantes vão mantendo enquanto hábito sistemático ao longo do tempo. E pronto, já estou a falar muito porque isto é um daqueles temas que eu gosto muito e por isso acabo por falar mais, se calhar, do que devia. Já vamos com um episódio relativamente grande e já vamos com um episódio filmado, por isso estamos nesta nova fase da pilha de livros em vídeo. Algumas pessoas dizem que preferem continuar só a ouvir o áudio. Ótimo, eu também. Se for no carro, é claro que vou só ouvir o áudio de um podcast, não deste, mas de outros. Mas se estiver em casa, se calhar gosto de ver o vídeo. Estou-me habituado ainda a esta ideia de fazer a pilha de livros com a câmara à frente. Por hoje é tudo. Bom fim de semana e até breve. Esperem, esqueci-me de lembrar que amanhã, sábado, dia 18, às 4, em Peniche, no Edifício Cultural da Câmara Municipal de Peniche, vamos ter a apresentação do projeto de Peniche Ilha do Tesouro, que é um livro. O livro ainda não vai estar lá, mas vamos ter uma pré-venda e vamos apresentar. Vai haver surpresas, vamos falar e vamos apresentar este projeto e será uma oportunidade de conversarmos. Portanto, espero que possam ir, se não podem acompanhar. Podem acompanhar de forma, portanto, à distância pela página do projeto ilhadotesouro.pt. E agora vou ter de tratar aqui das minhas pessoas que andam todas com as unhas estragadas. Meu Deus, o que é que se passou hoje?